Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vocês estão vendo? Sim. Tá dando para ver certinho? O tamanho tá bom da Tá tela? ótimo, tá ótimo. Então vamos lá. Hoje a gente vai continuar o livro Transição Planetária, que é a fase mais importante, né, que a gente tá vivendo ultimamente. E nós vamos falar de desafios existenciais. Ai, gente, eu acho que esse estudo vai ser todo para mim, mas vamos lá. Embora de nossa comunidade pudéssemos desfrutar. Espera que eu vou mudar meu. Só um minutinho. Oi, José. Tem que diminuir aqui. Embora de nossa comunidade pudéssemos desfrutar da luminosidade do sol sobre a área imensa, desolada, pairava uma nuvem sombria, pesada, resultante da angústia coletiva, do desespero que assolava os sobreviventes, da revolta que a muitos tomava, enfim, dos transtornos psíquicos causados por aqueles que tiveram a desencarnação violenta. Podíamos ver as tempestades vibratórias que produziam raios e relâmpagos ameaçadores sobre a imensa cortina quase negra que vestia a paisagem espiritual. A condensação de energias mórbidas, à semelhança do que acontece na atmosfera terrestre com o choque das temperaturas, fazendo desencadear as tormentas, os tornados, sucedia de maneira semelhante na imensa faixa avassalada. Aqui a gente está falando um pouco assim da zona umbralina, né? De um ambiente negativo, né? Que provoca desespero, né? Onde as pessoas não têm paz. Eu acho que eu entendi isso. Tá certo, Lu? É isso mesmo? Certíssimo. É a psicosfera daquele ambiente, né, Camila? Porque houve um trauma, Aham, pura na harmonia daquele espaço, né, sim. daquele território. E é importante Aham, também a gente colocar o seguinte, que a equipe espiritual previamente já sabia do tá. que viria a acontecer. Mesmo assim, todos os pensamentos, Então eles já foram, já tinham sido alertados, né, no caso. sim, o doutor White e toda a equipe já sabiam que iria acontecer isso com antecedência, né? Aham, Tsunami. aham. Perfeito. Tá. Então, eu vou falando que eu tiver dúvida, e se vocês tiverem dúvida ou quiserem que eu releia o parágrafo, é só me pedir, tá bom? Certamente, essa psicosfera perturbava os sobreviventes aflitos que mais adensavam os cúmulos escuros e ameaçadores. Nesse caso aqui de cúmulo é o ambiente, né? Com os cúmulos escuros e ameaçadores. Cúmulos são nuvens, são as nuvens de tempestade. Ah, tá. Está Beleza, falando de beleza. tempestade, tornado, então as nuvens, né, adensando o Então, alto. então tá, esses são os cúmulos. Perfeito, Zé, obrigada. Tornava-se um círculo vicioso. As mentes emitindo ondas sombrias e absorvendo os efeitos danosos que pairavam no ar. A emoção de ternura e compaixão tomou-me e deixei-me arrastar pelas blandícias da oração em favor daquela sociedade atormentada. Para a gente ver, né, o tanto que é importante a gente pedir prece, né, rezar nessas horas que a gente se encontra em desespero, ou então rezar pelas pessoas também que não se encontram em situações favoráveis. A prece é a curadora do mundo, né? Chegou o momento de retornarmos aos labores. Todos nós, todos nos encontrávamos assinalados pelo bom humor, pela alegria que se deriva do serviço fraternal de amor ao próximo. E nossa condução fez-se da mesma maneira como chegáramos sob o comando do nosso benfeitor. Atingida a região do nosso destino,
De imediato, passamos ao programa de assistência espiritual aos irmãos do Carreiro da Agonia. O que vem a ser, essa é uma pergunta, esse Carreiro da Agonia? O Dalto Carreiro que sabe responder. Alguém pode me explicar, por favor? Resposta com Dalto Carreiro. Vai lá, seu Dalto. Acho melhor deixar para os universitários, hein? Porque minha opinião é muito simples, muito essa multidão de pessoas agoniadas aí, né? O carreiro da agonia, o momento, né? O trânsito, aquela psicosfera horrorosa, né? Uhum. Agonizante, né? Então, o que eu posso, né? Eu não tenho boas palavras para servir. Não, já está me ajudando muito, seu Dalto. Muito obrigada. Então, logo chamou minha atenção o espírito feminino que se encontrava sob terrível dominação de outro, masculino, que se apresentava com um aspecto terrível e a explorava psiquicamente de maneira cruel. Totalmente desvairada e presa aos vestígios carnais, a atormentada debatia-se entre as sensações da decomposição cadavérica avançada e a injunção penosa a que era submetida. Essa parte, pelo que eu estou entendendo, foi o que a gente conversou essa semana, não lembro o dia do estudo, que a gente estava falando das sensações, né? Que o corpo, que o espírito ainda consegue perceber se ele não está desligado, né? Totalmente, se ele não conseguir. E ontem nós falamos um pouquinho sobre isso, né? O processo obsessivo no plano espiritual. No caso aqui, esse verdugo, ele impingia, ele colocava injunções sobre esse espírito feminino, que de algum modo havia um compromisso, porque nada acontece por acaso. Se naquele momento houve, que já era um processo provavelmente longo, né? Essa senhora desencarnou ali e viu seus pós sendo decompostos. É uma sensação horrível, como você colocou, né? Quando a pessoa é muito materialista, ela não se espiritualiza no momento da passagem, se ela não tiver minimamente um pequeno conhecimento, ela não desvincula. Ela fica presa aos despojos. Fica? Fica. Até o corpo decompor totalmente? Sim. E todo o processo que você conhece, né? Então vamos lá. Camila, antes de você continuar, antes de passar muito à frente, eu vi aqui o significado de carreiro. Beleza. Tem vários sentidos, mas o que dá para entender o contexto é que seja um caminho estreito. Né? Normalmente, a carreira é assim, quando passa muitas carroças, antigamente passavam as carroças, então assim ficava aquela marca da carroça, a carroça só conseguia passar ali. Tem muita trilha pelo mundo que é assim. E também, assim, às vezes, o caçador, né, ele faz uma trilha, ele corta algumas árvores, deixa um caminho bem estreitinho para forçar a caça a passar por ali para ele poder pegar. Então, assim, o carreiro tem muito a ver com um caminho estreito. Muito provavelmente, né, ele deve estar citando isso, naquela forma de que tem muitos destroços, muitos corpos, então ele tem que praticamente se esquivar de tudo aquilo que está acontecendo ali no ambiente. Eu acho que a ideia deve ser por aí. Entendi. Então, nesse caso, Carreiro da agonia, né? Do Carreiro da Agonia seria a estrada onde estariam as pessoas precisando de auxílio, teoricamente. Estrada eu não diria, mas assim um caminho estreito. O caminho estreito. Caminho estreito, não é isso? Eu falei um sentido figurado, desculpem-me. Desculpa, deixa eu só dar uma pincelada aí. Por favor, seu Dalton. E esse caminho, segundo o Zé, seria muito triste, né? Um lugar assim tenebroso, horroroso, né? Seu Dalton, é a passagem, teoricamente, assim, que a gente tem que percorrer até chegar às colônias? As colônias nem todo mundo passa, nem chega perto, distante, está longe disso. Entendi. Eu até vou mais. Nenhum dos grupos passará por isso. Nossa Senhora Aparecida. Olha só, é porque quanto mais a gente vai lendo, né, a gente vai aprofundando na doutrina, vai estudando. Eu não lembro qual livro que eu estava lendo, que
a pessoa percorreu um caminho parecido. Por isso que me chamou a atenção e eu perguntei, até chegar às colônias. E ela mencionava que ela era puxada pelas entidades ao longo do caminho, sabe? Que ela se sentia tão pesada, mas tão pesada que ela não conseguia prosseguir, que ela via vários irmãos de caminhada sendo detidos pelas entidades do mal. Então, isso me chamou a Isso aí. atenção. Posso Isso dar uma aí, contribuição? Serão, Sim, pode. Lu, por favor. Oh, não, desculpe, Dalton, eu te interrompi. Não, não, querido, pode Não, falar. pode falar. No livro Voltei, do irmão Jacó, Uhum. nós já fizemos aqui até um trabalho, acho que você estava participando naquele dia. Você se lembra daquela fonte luminosa pelo qual não só o Frederico Figner, né, depois se veio se chamar irmão Jacó, mas como todos aqueles outros espíritos que estavam retornando à pátria Uhum. espiritual, atravessaram essa ponte. E no entorno da ponte, figuras licantrópicas, zoantrópicas, ou seja, lobos, animais, todos obsessores Uhum. ferrenhos estavam ali. Se alguém baixasse a vibração, poderia colocar o grupo todo em risco e todos serem atacados por aquelas figuras. Entendi. Então, a prece é fundamental. O pensamento elevado na luz em Deus é fundamental. Na hora da passagem, pensa na luz. É isso. Entendi. Pensa na Entendi. luz. Entendi. E Vamos na hora do gravar. desenlace que você diz, Lu? Sim, logo depois, quando a gente sai do Aham. corpo, né, os nossos liames são desligados, tem uma equipe especializada em cortar os liames que prendem o perispírito ao Sim. corpo físico. São os obreiros, Acho que foi né? um Os tempo. obreiros do desencarne. Aham. Isso, Tá. exatamente. E aí o espírito fica solto. Claro que ao lado dele tem sempre um amparador, o próprio mentor, o espírito familiar, amparando aquele recém-desencarnado para que ele retorne com segurança à pátria espiritual. Ou, E o processo tá. sair da Terra, literalmente sair da Terra, e para ir para uma colônia espiritual, nosso lar fica a 50 quilômetros acima da superfície Não é terrena. longe, né? Não é longe, como Teoricamente. daqui está, É. Aham. sim, para cima, Uhum. né? Mas ele também atinge a crosta Sim. terrestre. Mas a colônia em si, especificamente, fica a 50 quilômetros de altitude. Para chegar até lá, o espírito volita. Ele passa por várias paragens. E a mais densa é a mais próxima à Terra, aonde tem justamente essas figuras. Ah, então esse poderia ser chamado de carreiro da agonia, no caso. Sim, 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 perfeito, Ai, que perfeito. ótimo. Não, perfeito. Obrigada. Vou continuar. Então vamos Vamos lá. lá. Podíamos ver o algoz que a explorava emocionalmente, levando-a a acessos contínuos de gritos, blasfêmias e loucura. Enquanto a contemplava presa ao corpo que tentava reerguer, talvez pensando em fugir da situação penosa, acercou-se-nos uma anciã desencarnada, que, lacrimosa e aflita, pediu-nos ajuda, informando-nos ser-lhe a genitora. Olha só. Imediatamente fez o sintético retrato biográfico da infeliz. Minha filhinha, começou entre lágrimas de resignação e débil voz. Era vendedora de ilusões. Tornou-se profissional aos 14 anos de idade, quando foi consorciada de acordo com os novos costumes, com um homem de aparência respeitável e de caráter vil, muito mais idoso do que ela. Os esponsais foram ricos de alegria, porém, passados 2 meses, ele a encaminhou a um prostíbulo de luxo de sua propriedade, onde moçoilas inexperientes e sonhadoras vendiam corpo com volúpias de paixão. Então, no caso, essa garota, ela se tornou prostituta pelo marido, pelo que eu estou E entendendo? ela foi Né? prostituída. Ele casou com ela justamente para comercializá-la depois do casamento. Entendi. Somente isso. Nossa, que sofrimento. Fez uma pausa, enxugando o pranto, e logo deu continuidade à narração. Minha menina foi estimulada à exploração carnal, recebeu cuidados adequados ao comércio de que iria participar, submeteu-se a uma cirurgia a fim de evitar a gravidez e foi treinada em um tipo de dança muito especialmente sedutora.
Com o passar dos dias e meses, tornou-se tão célebre quanto cínica e debochada, atraindo à casa festiva os aficionados da sensualidade atormentada. Com o desgaste natural resultante dos abusos e pela necessidade de vender-se mais e sempre mais, derrapou para os infelizes comportamentos sexuais aberrantes e, para tanto, passou a consumir drogas terríveis. Nossa, Aí, que Camila, carne. nesse ponto aí, É, esse ponto é importante a gente sempre lembrar que um dos focos, né, seria essa exacerbação contra a sensualidade, né, contra uhum, o turismo sexual que havia naquela época, que ainda acontece lá. A Ásia, em todo lugar. Sim. só mudou de lugar, mas volta no mesmo lugar, naquele Bangladesh. Eu vi uma reportagem recente que era como se nada acontecesse. Essa que é a Uhum. verdade. Então, assim, drogas, então esse foi o foco. Então, eram irmãos espirituais, né, encarnados com necessidades terríveis, sexuais e de drogas, que sofreram vamos dizer assim, literalmente o tsunami, né? Foram É, é. literalmente ceifados. Mas a gente tem que reconhecer que houve um esforço enorme, né, da espiritualidade para juntar toda essa massa de espírito em um só lugar para que acontecesse um fenômeno Desse, né? É a mesma coisa que eu penso em relação ao desencarne dos judeus na época da Segunda Guerra. Né? assim. Eu acho assim, né? É a minha opinião, mas com certeza vocês vão saber muito mais que eu. Já era programado, né, para eles desencarnarem todos juntos, né? Eu acho que são as coisas da época de Jesus Cristo. Não entendo muito bem essa área, não domino. Então, Lembrando que não há injustiça na Terra, né? sim, é causa e efeito, né, Lu? É Perfeito. causa e efeito. E Eles fizeram na época de Jesus, eles receberam na época de Hitler, né? Teoricamente, falando assim, bem popularmente mesmo, para mim é isso. só para ilustrar e não tomar o seu tempo, é, Não, de forma alguma. é um evento pontual na história aqui a história carioca. Todos se Uhum, lembram do circo que pegou fogo em Niterói. uhum, Inclusive dele surgiu uma figura emblemática, né, até pitoresca no Rio de Janeiro, chamada uhum, Profeta Gentileza. sim. Todos aqueles que desencarnaram no incêndio do circo de Niterói eram os mesmos que há 2000 anos estavam nas arenas com os leões ateando fogo nos cristãos. É Passaram-se mesmo? 2000 anos para que o resgate coletivo, porque como o Zelas colocou, realmente é verdade. E é sério, é um processo que demanda décadas, talvez até séculos, para conseguir reunir toda aquela turba Que estava num único junto. momento, que aí o evento ele atrai magneticamente as pessoas que estão comprometidas com o desencarne coletivo para estarem Aham, naquele momento, naquele espaço. E aí se dá e é um salto que se dá depois. entendi. Ou seja, Posso só apontar um negócio rapidinho? claro, É Anápio. um minuto, é Não, coisa pode breve. falar. O Zé falou um negócio interessante, e hoje em dia, infelizmente, aquela região, até hoje ainda, infelizmente, todos nós sabemos que é um turismo sexual muito forte, muito grande. O Mas não é Oriente, né? mas não é um turismo sexual convencional, né? Não. Diferente da Holanda, do que nos prostíbulos da França, os Uhum, prostíbulos da Holanda e tudo mais, nessa região especificamente, assim como muito na América Latina, né, uhum, existe muita pedofilia, sim. muitos americanos, europeus, pessoal da Europa vão para aquela região, né, Uhum. porque sabe que a pobreza é extrema, né, e que tem muitos pais e mães que vendem os seus filhos, né, Por causa do por causa dinheiro. do dinheiro, por causa de tudo isso. Então, realmente, juntar todo esse pessoal, né, que já tem aqueles hábitos, mas organizar as energias para algo assim demandou muito tempo. E Demanda só muito. voltando ao caso dos judeus, eles não são apenas os judeus, o que houve com o Holocausto naquela região não Uhum. foram só espíritos que estavam no momento do Cristo, né? Foram espíritos que possuíam uma semelhança de pensamentos e ações em comum, Uhum. inclusive antes do Cristo,
né? São espíritos que estavam há 2, 3, 4, 5 mil anos ainda, né? Que reencarnaram especificamente para ter problemas dessa forma. Mas esse é um outro assunto. Reencarnaram em Jerusalém. Nós vamos conversar sobre isso depois. Perfeito. Então tá, continua. Vamos lá. Visitada por mais de uma vez pela minha ternura, já que o seu pai morrera pouco depois do desvario a que ela se entregava, desgostoso, em razão do choque com a religião que professávamos, pois que somos muçulmanos austeros, advertia sem cessar, não conseguindo a mínima consideração nem respeito. Por fim, parecendo cansada dos meus conselhos, num momento de desequilíbrio total, expulsou-me do seu bordel de luxúria, sempre dirigida pelo maldito explorador, o próprio marido. Minha filha havia enlouquecido por uma doença que eu não conseguia compreender. De um para o outro momento, transformava-se, ficando tigrina e agressiva, perigosa e má, comprazendo-se em atemorizar os servos e mesmo alguns dos clientes, que lamentavam as suas frequentes mudanças de personalidade, o que os desconcertava no vil conúbio a que se entregavam. Aqui ela já estava sendo obsediada. Isso que eu ia falar agora. Exemplo de obsessão, né? Então, vamos lá. Sem que ninguém soubesse o que ocorria, começou a emagrecer, a definhar, como se fosse sugada nas suas energias por uma força estranha e maléfica, sempre cruel. As dores morais foram-me superiores às frágeis resistências, e não suportando as angústias contínuas, em razão do imenso amor dedicado à minha menina, faleci vitimada por um ataque cardíaco. Nossa, a mãe ainda teve desgosto, né? Silenciou entristecida, olhando o espírito querido, ainda vitimado pelo seu algoz. Por favor, socorra-na, rogou, súplice, de mãos postas e quase ajoelhando-se no que foi impedida de imediato. Um ser demoníaco toma-a e desgraça-a desde aqueles longe perto dias de aberração. Não há dúvidas que a jovem dançarina atraíra terrível amante de outrora existência, que se lhe vinculara psiquicamente, enquanto no corpo físico, enciumado da conduta que se permitia, passando a explorá-la nos conúbios sexuais de ocasião e de perversão, usurpando-lhe as energias emocionais e, não poucas vezes, tomando-a em surtos obsessivos terríveis. Só para eu entender, o marido dela estava fazendo isso com ela, eles estavam encarnados ainda, né? Ou essa perseguição já era uma obsessão da vida que eles tiveram do passado? Essa parte eu não entendi muito bem. Bom, Camila. Vai lá, Marcos. Tá, a gente fala no final. Tá sem áudio. Não estou ouvindo. Camila, nós estamos, ou melhor, somos intrinsecamente conectados uns aos outros. Ou pelos laços do ódio, ou pelos laços do amor. Certo. Então, isso, perfeito. Isso aí é a parte científica da doutrina. Nós somos magneticamente atrelados uns aos outros. Sim. Quando somos pelos laços do amor, nós avançamos muito. Moralmente. Sim, e espiritualmente também. Tá. E quando nós somos atrelados pelos laços do ódio, as perseguições ficam mais ferrenhas. Independente da existência que tenha acontecido, o start, ou seja, que um tenha feito com que o outro caísse, permanece. Entendi. Então, desencarnam, se tornam perseguidores do ponto espiritual, a vítima se torna perseguidora e o perseguidor vítima, reencarnam, e aí vem uma outra história. Então, só para ilustrar também, de repente, nesse caso, ela pode ter sido exploradora dele em outra encarnação. Por isso que eu perguntei se seria gerar
de vidas antepassadas, né? Pode ter sido, sim. Porque, me baseando um pouquinho nessa lei de causa e efeito, também que a gente mencionou agora. Então, vamos lá. Examinando o psiquismo do perseguidor, podemos perceber-lhe os clichês mentais das mais chocantes aberrações. A revolta pela morte que a dominara durante o tsunami, assim, ameaçando-lhe a exploração de energia. Tão profundos eram os vínculos entre um e outro, perispírito a perispírito, que ele se lhe imanava qual um molusco à concha que conduz, perseverantemente ameaçando-a. Aproximei-me da infeliz e apliquei-lhe energias balsâmicas e calmantes, levando-a a um ligeiro torpor. Enquanto isso, a mãezinha orava as sutras do Corão, dominada pela emoção compreensível e acompanhando a nossa terapia. Pode continuar? Ou alguém quer falar alguma coisa? Tá bom, seguimos. Quando conseguimos que o espírito adormecesse, demos início ao seu deslindamento das vísceras orgânicas, o que conseguimos com o auxílio e a bondade de Abdu, que veio em nosso socorro. No caso, esse Abdu, ele é um obreiro do desencarne? Seria isso, Lu? Sim, ele é um dos amigos lá, um dos companheiros. Tá. As duas entidades muito ligadas lembravam-nos um caso de chifopagia espiritual. O malfeitor bradava em alucinação com medo de perder a presa, que explorara por alguns anos. Enquanto Abdu falou-lhe com ternura e energia sobre o crime que perpetrava, informando-lhe que a exploração infeliz chegara ao fim naquela oportunidade, quando a morte o separaria e ele teria que enfrentar as consequências nefastas da sua crueldade. A conduta mais próxima era adormecê-lo também, a fim de ser providenciado recurso de libertação. Quando ela pudesse contribuir com pensamento e sentimentos renovados, porquanto a atração mantida era resultado do seu comportamento que lhe facilitara a perfeita identificação entre o plug nos chakras coronário e sexual e as tomadas do seu agressor. Então, ela permitiu, que ele fizesse isso com ela. As divinas leis jamais recorrem aos recursos de cobranças comuns a criaturas humanas que se comprazem em fazer justiça, mediante as concepções infelizes que se tem. Ninguém pode permitir-se o luxo desditoso de recuperar débitos morais e espirituais, colocando-se em posição de vítima, que nunca existe, porquanto, se tal houvesse, deparar-nos-íamos com lamentáveis falhas dos códigos da justiça divina. Isso é uma frase para a gente imprimir e colocar na porta do quarto. Pensei a mesma coisa. Pensei a mesma coisa quando a gente começar com a onda de reclamação, né? Quando a situação não é favorável, a gente começa, ai meu Deus, por quê? Porque vai lá na frase, lê. E realmente, é causa e efeito, né, Eunap? Isso. Camila, volta só um minutinho, por favor, no parágrafo de cima, onde fala sobre o plug nos chakras coronário e sexual. Aqui, ó. Isso, perfeito. Pegar um ponto quer que marque aqui? Peraí. Sim. Deixa eu marcar aqui. Mais para adormecê-lo, a fim de ser providenciado recurso de libertação. Sim, o ligamento, esse ligamento magnético entre os chakras, quando ela pudesse contribuir com pensamento e sentimentos renovados. Veja bem, nós não precisamos estar desencarnados e passando por vicissitudes guardadas proporções semelhantes a essa, para que a gente renove os nossos pensamentos, não, tá? Nós podemos fazer isso aqui e agora. Toda hora. Exatamente. Porquanto a atração magnética mantida era resultado do seu comportamento que facilitara
pela perfeita identificação entre o plug nos chakras coronário, ou seja, da cabeça, e o sexual. Aqui a gente percebe como ela usou mal a sua energia sexual, as suas gônadas, né, a sua... Sim, aparelho reprodutor. Sim, e aí percebe-se claramente o espírito, olhando para um outro espírito com esse perfil, ele percebe o quanto a pessoa, o homem ou a mulher, usou mal as suas energias genésicas, que fica impregnado. Aí tem larvas, formas astrais impregnadas naquele ponto ali nos chakras. Só quando ela conseguiu realmente relaxar um pouquinho, né, os amparadores conseguiram então remover um pouco, ou desmagnetizar um pouco esse liame que prendia ela ao verdugo, ao agressor. Sim. Exatamente. Depois da frase que o Renato gostou, depois a gente coloca lá no grupo. Mecanismos próprios de reparação fazem parte das legislações superiores da vida, que jamais falham. Nada obstante, o orgulho e a intemperança daqueles que se consideram prejudicados, logo tomam posições de justiceiros e encarceram-se nas redes fortes dos crimes desconhecidos pela sociedade, porém jamais ignorados pela realidade, que sempre terão que enfrentar. Então, não adianta a gente fazer as coisas escondendo, né? Achando que Jesus nunca vai ver, né, a nossa real intenção. Esse pensamento mantido alto, né, vibração positiva, sempre é o que nos ajuda a fugir dessas armadilhas, né? Porque a gente tem livre-arbítrio para fazer o que a gente quiser. E, mediante algumas situações, a gente sai do controle. Então, a gente tem acesso a coisas que você pensa, não vai ter problema. E quando a gente já entende, né, essa parte do espiritismo, faz a aplicação do evangelho na nossa vida, né, em casa também, e no nosso ambiente de trabalho, a gente acaba criando uma blindagem contra essas influências negativas que a gente sofre. Vamos lá. Quando a mãezinha percebeu que a filhinha dormia relativamente em paz, embora alguns estertores naturais, como resultado inevitável das construções mentais arquivadas no inconsciente e as emanações morbíficas do adversário que se mantinha vinculado, sorriu feliz e tentou abraçá-la. Eu posso ler esse parágrafo novamente? Ficou um pouco assim, sem explicação. Tem problema? Quando a mãezinha percebeu que a filhinha dormia relativamente em paz, embora alguns estertores naturais, como resultado inevitável das construções mentais arquivadas no inconsciente e as emanações morbíficas do adversário que se mantinha vinculado, sorriu feliz e tentou abraçá-lo. Tratava-se para mim de um caso muito especial, porquanto era a primeira vez que observava o fenômeno da obsessão que se iniciara durante a vilegiatura carnal, prosseguindo além da morte, sem nenhuma alteração por parte do perseguidor inclemente. Nessas ocorrências lamentáveis, o algoz também sofria as contingências experimentadas pela sua vítima em torno do processo de desencarnação. Explorada pelo vingador, ela o intoxicava, embora inconscientemente, com as emanações de desespero e a perda do tônus vital, animal, da conjuntura física, que era absorvido pelo inimigo. Abdul providenciou uma padiola e amigos cooperadores para o transporte de ambos os espíritos ao lugar próprio que lhes estava destinado, considerando-se a especificidade da ocorrência. Emocionada pela felicidade que fruía, a genitora expressou-nos os seus sentimentos de gratidão, inopinadamente osculando nossas mãos, o que muito nos constrangeu, considerando-se que o mais beneficiado éramos nós próprios.
A obsessão sempre apresenta angulações que nos surpreendem, em razão das organizações mentais e espirituais de cada criatura, variando, portanto, de indivíduo para indivíduo. Então, pelo que eu posso entender desses parágrafos que eu acabei de ler para vocês, é que a sua conduta, né, ela designa o tipo de obsessor que você vai ter, né? Se você for uma pessoa que tiver uma tendência a ser obsediado. Tá Exatamente. certo, Lu? É isso Perfeito, mesmo? perfeito, É perfeito. a nossa conduta, né? A conduta moral e a conduta espiritual. Semelhante Exatamente, atrai semelhante. exatamente, perfeito. Tá bom. É, A observação desse fenômeno perturbador sempre nos convida a acuradas reflexões em torno da conduta, é o que eu acabei de falar, interior do ser humano, que sempre procede no campo mental, a irradiar-se em todas as direções, produzindo sintonias compatíveis com a sua equivalência com outros campos e áreas vibratórios que propiciam as vinculações por afinidade. Nossa, eu nem tinha lido esse parágrafo. Só um minutinho, Resumi Camila. antes. Olha que Tá coisa bom. interessante. Serve para todos nós. E quem quiser também contribuir junto, eu agradeço. Ai, por favor. A conduta interior do ser humano é o nome Uhum, interior, ou a assinatura interior que nós temos, porque na grande maioria das vezes nós ofuscamos, uhum, nós disfarçamos, mas não adianta, ao desencarnar, essa assinatura interior, essa assinatura íntima, ela é revelada na sua totalidade. As uhum. marcas, as cascas, as fantasias, as personagens que nós nos investimos para nos relacionarmos, elas não existem no plano espiritual. Somos nós que criamos. Exatamente, mas o ser, aquele ser íntimo, aquele mundo íntimo, a assinatura interior, ela é revelada na sua integralidade. E é essa assinatura que os espíritos veem. Não importa o que você vestiu, o que nós vestimos, o que nós usamos, nós nos A relacionarmos. capa, né? A capa, perfeito. O que revela é o conteúdo integral. Sim, sim, sim. Tem Muito gente que se veste de bonzinho, né? E só para poder passar a perna nos outros, né? exatamente. Mais Mas ou aí chega menos do isso. lado de lá, o bonzinho, que na verdade é malzinho, ele vai servir É, como malzinho. mas ele pode enganar a sociedade, entendeu? É o que eu falei, a gente não engana Jesus. De Porque ele forma alguma. sabe das nossas intenções, o que está no nosso coração, o que a gente realmente está desejando. Você pode fazer uma carinha linda, maravilhosa e tá odiando por dentro, mas para todo mundo você tá bem, mas para Sim, Jesus você não tá, ele sabe. sim, e para os obsessores também, tá? É, porque entra no grau de sintonia, né? Que a gente acabou de Exatamente. falar agora, a gente entra na mesma faixa vibratória, então a gente atrai o que a gente pensa. Eu estava vendo o Bem, Segredo essa semana pela 10ª vez, né? Porque eu adoro aquele filme. Quando as criaturas compreenderem que são as responsáveis por tudo quanto lhes diz respeito, certamente serão alterados os comportamentos individuais e coletivos, elegendo-se aquilo que conduz à harmonia e felicidade, mesmo que a esforço, ao invés do prazer desgastante de um momento, com as suas consequências perturbadoras de longo prazo. A gente para pensar, né? E fala, não, não vale a pena fazer determinada coisa. Na sua ilusão orgânica, porém, prefere a intoxicação do gozo doentio até a exaustão, sem qualquer responsabilidade, agasalhando-lhes ideias absurdas de encontrar-se soluções miraculosas quando se lhes manifestam as consequências afungentes, que são inevitáveis. Não é de se estranhar que a grande mole que recorre ao espiritismo, à mediunidade, procurando solução milagrosa para os problemas que engendraram e pretendem ver resolvidos, assim mesmo sem a sua contribuição sacrificial. A existência no corpo físico é de uma oportunidade de aprendizagem que a vida concede ao ser espiritual no seu processo de crescimento interior, facultando-lhe os recursos apropriados para que a divina chama que existe em todos alcance a plenitude.
De acordo com a maneira como cada um se comporte no mister, estará semelhando as ocorrências do futuro, que terá de enfrentar, a fim de recompor-se e corrigir o que foi danificado. Gente, a gente só aprende com esses 2 parágrafos, né, que a gente só vem para a gente o que a gente emana, né, que não adianta nada você fingir que está emanando bem, está fazendo bem, que isso, que aquilo, se você tem inveja do próximo, se você não consegue se dar bem, se você não consegue... vou usar a palavra coragem, né, que foi do estudo de ontem, se a gente não tem coragem para poder quebrar os nossos os padrões que a gente vem trazendo de muitas encarnações. Então, é isso aí, quando a gente se liberta desses sentimentos que são extremamente negativos à nossa alma, né, na condição de encarnados, a gente consegue levar as situações de dificuldade com mais leveza, fica mais fácil para a gente. E realmente o Espiritismo, ele é uma doutrina que ela nos dá um direcionamento, a gente consegue ter um maior aprendizado, uma visão melhor, né, uma visão mais ampla, quando a gente começa a fazer estudo, né, do Espiritismo, começa a seguir o que diz o Evangelho, a gente vai aplicando isso na nossa vida e vai transformando. A gente vai fazendo aquela reforma íntima, mesmo que seja difícil, igual... Não sei se foi ontem que eu falei que eu tenho que falar sempre a palavra perdão, 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 porque não é uma coisa fácil para mim. Mas se eu mencionar aquilo várias vezes, de uma forma positiva, o meu cérebro vai entender que eu preciso aprender a perdoar ou eu preciso perdoar. Então, assim, é automático, né? A gente vai trazendo essas coisas através do nosso coração. E é o que está falando aí. E realmente, depois que eu comecei a estudar a doutrina espírita, muitas coisas mudaram, muitas coisas ficaram mais claras para mim do que antes eram. Antes eu me debatia e eu não tinha onde recorrer, né? Não tinha aquela resposta assim, para o que eu precisava saber, mesmo que ela não viesse de forma direta. Mas tem gente que não sabe utilizar a doutrina por esse ponto, né? Infelizmente, também acontece, né? Dentro das nossas casas. Cada reencarnação... Peraí, onde que eu parei? A existência no corpo físico é uma oportunidade de aprendizagem que a vida concede ao ser espiritual no processo de crescimento interior, facultando-lhe... Essa já li, né? Cada encarnação. Cada reencarnação é sublime concessão divina para a construção ditosa da imoralidade pessoal. Escola abençoada, a Terra é o reduto formoso no qual todos nos... Só, Camila, perdão. Imortalidade. Tá. Imortalidade, não é imoralidade. Ai, desculpa. É imortalidade. Escola abençoada, a Terra é o reduto formoso no qual todos nos aperfeiçoamos, retirando a ganga pesada do primarismo que impede o brilho do diamante estelar do espírito que somos. Os golpes do processo evolutivo encarregam-se de liberar-nos, permitindo que as facetas lapidadas pela dor e buriladas pelo amor reflitam as belezas siderais. Gente, eu acho que está um pouquinho já fora do horário. Vocês querem que eu continue? Não, falta pouco. Para a página 60. Falta pouco. Posso Acho ir, que dá então, Lu? Posso terminar? Já. Só para a gente. Ô, Camila, faz uma gentileza, querida. Olha que profundidade poética e filosófica esse último parágrafo. Sim. Você pode ler Escola novamente? abençoada. Claro, Isso. deixa eu grifar aqui. Devagar. Escola abençoada, a Terra é o reduto formoso no qual todos nos aperfeiçoamos, retirando a ganga pesada do primarismo, que impede o brilho do diamante estelar do espírito que somos. Os golpes do processo evolutivo encarregam-se de libertar-nos, permitindo que as facetas lapidadas pela dor e buriladas pelo amor reflitam as belezas siderais. Lindo mesmo. Mais uma frase para a gente colar na geladeira, espelho do banheiro, no guarda-roupa, no teto. Página 59, no último parágrafo. Uhum.
E quando ele fala em primarismo ali, talvez a gente pode entender também egoísmo, né? Sim, perfeito. É o homem velho. Retirando a ganga pesada do primarismo, né? De prioridade, exatamente. Onde nos encontrávamos, podíamos notar as diferenças de conduta entre os aflitos, assinalando maior soma de desespero ou de equilíbrio que nos proporcionava auxiliá-los com maior ou menor eficiência. Nem todos, porém, aos quais buscávamos socorrer, conseguiam ser liberados. Tão fortes se lhes faziam os laços da sensualidade e da vida orgânica, distante de qualquer espécie de crença na sobrevivência do espírito. Abuso, né? A gente acha que vai viver só aquela vida e acabou. Não foi possível divagar mentalmente por mais tempo, porque o nobre dirigente chamou-nos a serviço. Considerando que as novas desencarnações continuavam ocorrendo e os assaltos por entidades animalizadas se faziam de contínuo. No caso do assalto aqui, seria em qual sentido? E os assaltos Ataque, por né? entidades? Ataque. Entendi. É isso, Luciano. Mas eu acho que o Mas foi Marcos... possível divagar mentalmente por mais tempo, porque o nobre dirigente chamou-me ao serviço. Ele saiu da área onde ele estava, considerando que novas desencarnações continuavam ocorrendo e os assaltos por entidades animalizadas faziam de contínuo. Então, nesse caso, seria os ataques dessas entidades em Sim, as cima de quem vampirizações, está lembra? desencarnando, em cima Isso, de quem está desencarnando. drenando, sugando, aurindo o fluido vital daqueles. Assalto fala sobre isso. Perfeito, É. perfeito, Só para vocês terem perfeito. uma ideia, Ficou eu super fiquei claro. bastante tempo no Exército, né? E no Uhum. Exército a gente tinha grupo de assalto anfíbio, que é um grupo de ataque anfíbio, né? Só para fazer um paralelo. Nossa, Então, que eram espíritos que estavam ali para, de alguma maneira, tentar atacar aqueles que estavam desencarnando. entendi. No caso, sugar o resto do fluido vital, alguma coisa assim, né? Acho que por diversas razões, né? Por diversas. Aham, entendi. A visão das ocorrências pós-mortem surpreende mesmo aqueles que, nossa semelhança, se encontram na erraticidade há expressivo número de anos. Deve ser difícil até para as pessoas que não estão numa situação legal, né? Que eles estão explicando. A vida física disfarça pela aparência o espírito que habilmente se mascara, procurando demonstrar o que gostaria de ser, mas tudo fazem para não se transformar interiormente para melhor. É o que a gente conversou aí para cima um pouquinho. No entanto, a realidade que o caracteriza desmistifica-o durante o processo da desencarnação, ocorrendo conforme cada um e é de acordo com as suas possibilidades de recuperação e equilíbrio. Então não tem prioridade, né? Ele vai tipo para o último lugar da fila quando está fazendo coisa que não é bem vista, no caso. Seria isso, Lu? Sim, seria isso, exatamente, foi o que Tá. nós colocamos, né? As paisagens, portanto, próximas à fronteira do túmulo, são normalmente afungentes, exceção daquelas que acolhem os espíritos que esforçaram para viver de acordo com os padrões do dever, do respeito ao próximo e à vida, mesmo que sem qualquer filiação religiosa. Olha que importante. O importante é a conduta que se vivencia e não a crença que se esposa. Nada obstante, a religião, quando liberta da ignorância, destituída de fantasias e de superstições, caracterizando-se pela lógica e pela razão, é via sublime de acesso à liberdade plena, pelo que proporciona de lucidez e esclarecimento, auxiliando o viajor a melhor contribuir em favor do próprio êxito na jornada imortalista. Não havia, porém, tempo para mais amplas reflexões e, ao chamado para o trabalho, dispusemos-nos alegremente ao serviço estabelecido.
E aqui a gente termina o capítulo 9. Muito obrigada a todos. Agora a gente pode conversar um pouquinho até o final. Deixa eu descompartilhar aqui. Antes de nós começarmos, eu O vou que fazer que deixa, Lu? Não, que pode, deixa a tela? não, Pode fechar. compartilhar? Não, Tá. pode fechar. Eu vou fazer uma proposta aqui ao grupo. O que vocês acham de nós criarmos um projeto chamado Semana Camila Gomes? Camila apresentando estudo de segunda até sábado. O que vocês acham? Eu acho ótimo. Eu acho ótimo, adorei. Tá bom. De acordo. Tem que me dar um tempo. Você tem até segunda-feira. Não, Camila, não tem mais tempo, não. O tempo está se esgotando. Vamos embora, aproveita a oportunidade. Olha o que vocês estão falando no texto. Para essa semana, vamos botar pressão, eu não vou vamos botar conseguir. Para essa semana eu não consigo, mas para a próxima, sim. Segunda-feira. Pode ser um dia Segurança seguinte, Mediúnica, para começar? Livro dos Espíritos, Química, Biologia ou Física, Evangelho, Nosso Lar ou Transição, e aí no sábado combinando com uma palestra sua. O que você acha? Não é isso, Camila, não é muito, né? Não, sábado é tema livre. Gente, ai, não, assim, eu aí o tema livre, você não precisa se preocupar, não, porque tema livre a gente se vira, né, Luciano? Nossa Senhora, da disquite, não brincando. A semana inteira eu não sei se eu consigo, de verdade, assim, pelos afazeres que eu tenho. Olha, a gente fica. Não, calma, a gente fica cuidando do Luiz. Não se preocupe, não. A gente cuida dele enquanto você faz o estudo. E do Eduardo também. Do Dudu também vai precisar de cuidado. Camila, na verdade, pensa bem, ele está jogando uma indiretinha assim para você assumir as sextas-feiras. Entendi. Não, eu estou gostando de fazer o estudo dos livros, por exemplo, segunda-feira, se não tiver ninguém para fazer, eu faço. Eu estou gostando. Eu falei com o Luciano que o Segurança Mediúnica, para mim, era um livro que era desafiador. Né? O Transição Planetária, eu não vou mentir para vocês, eu acho ele um livro muito complexo, igual Mensageiros da Luz. Então, tem parágrafos que, infelizmente, eu ainda não consigo raciocinar tão rápido e dar uma explicação plausível para aquele parágrafo. Aí eu tenho que ler, reler, pensar, perguntar para vocês. Então, é um livro de difícil linguagem ainda para mim. Mas o Segurança Mediúnica, nossa, soa como bálsamo, adoro fazer. Mas, Camila, eu acho que isso que é legal também, que a gente fazer estudos diferentes, por exemplo, o ler e perguntar e todo mundo falar também é uma maneira de estudar que é bacana, entendeu? Principalmente para quem não está com todo o domínio, né? Da doutrina. Sim. Você envolve mais. Então, esse tipo de estudo também é muito legal. Que é no caso de hoje, esse é o grande lance. No caso de hoje, por exemplo, que é uma leitura interativa, é isso? Perfeito. Sim. Olha, eu vou falar para vocês, o dia que eu fiz o Segurança Mediúnica, eu amei. Eu falei, o Luciano falou assim, você vai escolher o Nosso Lar. E eu sempre anotava Nosso Lar. Aí, o dia que ele me perguntou qual livro que você vai querer fazer, eu falei, Segurança Mediúnica. Ele, nossa, eu tinha certeza que você queria fazer o Nosso Lar. Bom, ele leu meu pensamento, mas a minha atitude foi outra, porque eu absorvi muito daquele livro. Aliás, não terminamos ainda, né? Mas tudo que já foi passado, assim, foi de fundamental importância para mim. Luciano, vem aí o projeto, Luciano? Vem aí o projeto de Reforma Íntima Sem Martírio para ela, perfeito. Anota aí, ela está pensando esquecer. É o próximo livro? Pode ser. É uma sugestão. Eu acabei de ler esse livro. Eu topo fazer ele de novo. Esse livro é muito bom. O trabalho que eu fiz para vocês foi sobre um capítulo dele. São capítulos pequenos, fáceis de trabalhar e muita mensagem, com muita. Tô dentro. Pode me colocar. Pode me colocar. Ô, Cris, pode começar a rir também, que você já está escalada para fazer parte do estudo. E não aceitamos não como resposta. Esse a gente tem, porque a gente fica assim, esse a gente tem, esse a gente tem. Eu acho, não.
Deixa eu dar uma opinião. Eu acho que tinha que fazer uma semana Londres, uma semana Paris e uma semana na Alemanha. Também acho. É isso que eu ia falar agora, Camila. Devia ser o trio Parada Dura. Devia ser o trio Parada Dura. Fátima, Camila e Cris. Podiam ser. A Fátima ficou séria. Olha, ó, vocês, ó. A Fátima ficou numa seriedade, não, Fátima? É brincadeira. Sabe o que é mais interessante de tudo isso? Mais aprende que mais ensina. Eu aceito desafios. Posso me enrolar, mas eu aceito. Eu ia dizer, se for para fazer um estudo interativo com auxílio dos universitários... Você vai, né, Cris? Você é igual? Aí dá para fazer. Já está no rol, Cris. Aí nós topa. Tá, não, eu já estou preparando, sim. Acho que a Sandra não está aqui hoje no grupo, né? A gente está fazendo, assim, desenvolvendo... A Fátima não falou nada. Significa que quem cala consente, hein? A Fátima já Não, ela falou que aceita desafios, Leonato. Eu falei. É porque meu celular tá ruim aqui. Tem que dar eu sei que eu tô devendo um estudo para vocês ainda, que eu falei que eu ia fazer, que eu apresentei a primeira parte, não concluí, mas eu vou explicar por que eu não fiz esse estudo ainda. Não está sendo permitido para mim. Eu ia fazer a continuação do estudo sobre São Luís, mas ele vai entrar em algumas épocas e alguns fatos muito agressivos que aconteceram e eu ainda não tenho essa permissão para poder fazer esse estudo. Infelizmente, era um estudo que eu estava focada, que eu queria muito, mas eu não sei quando vai ser, mas agora não pode. Então, assim, eu não vou mexer num campo onde já me falaram, não entra, não mexe, porque agora você vai levantar muitas memórias pesadas, principalmente por você estar na Europa e tudo. Então, eu vou planejar outro estudo para vocês. Né? Já estou pensando aqui o que eu vou falar, entendeu? Já conversei com a Sandra e eu acho que a gente vai apresentar esse estudo juntos. Vai ser um estudo histórico, assim, com a doutrina. Né? Que legal, que eu gosto. Você e a Sandra? Eu e a Sandra. Uhum. Muito legal. Tá, gente, eu já estou começando a ver uns canais, já estou começando a estudar para começar a montar o escopo desse estudo, porque vai ser um estudo que eu vou desesperar, assim, de tanto que eu vou gostar de fazer. Vai mexer com história, vai mexer com, nossa, muita coisa legal. Falar um pouquinho de Kardec, né? Vamos ver. Então, alguém quer falar alguma coisa mais sobre o estudo de hoje? Vai lá, Lu. Para estimular o pessoal também a desenvolver também a linha de raciocínio. Tem uma passagem aqui muito interessante, quando a mãe socorre a filha, e esse socorro, esse amparo, ele é muito mais comum do que a gente possa imaginar. Então, a gente imagina quanto tempo essa senhora, já estando na espiritualidade, né, velando pela mãe ainda encarnada, que passava por toda aquela série de suscetibilidades, né, inclusive de obsessões. Eu falei obsessão, mas no caso até poderia entrar no terreno da fascinação, que é a influência mais severa, né, dentro do processo obsessivo, porque a menina não mudava de comportamento, né? Pode ser fascinação. A fascinação está acima da obsessão, então, Luciano? Sim. E a possessão acima da fascinação. Ah, entendi. Lembra do filme Exorcista? Para a Igreja Católica. Qual seria a característica da fascinação? A fascinação, o fascinado, ele toma atitudes completamente coerentes ao comportamento dele. Completamente diferentes, ou seja, ele adota comportamentos irreverentes, translocados, entendeu? Completamente fora da personalidade dele. Agora, a possessão, a vítima, ela fica como sendo literalmente uma marionete do espírito obsessor, ou do espírito possessor. Aí, no possessor, a gente pode pegar como referência o filme Exorcista, que vocês lembram, da década de 70. Ali no caso da obsessão, é mais leve? É mais leve. Teoricamente. Exatamente.
A influência existe, ela pode chegar ao ponto, até, dependendo do grau, não atinge a fascinação e nem a possessão, ainda dentro do terreno da obsessão. Ela atinge até o momento em que o obsessor pode provocar o desenlace do obsediado. Na Ele obsessão. tem poder para fazer isso. Vai minando a saúde, vai provocando uma doença que não estava na programação reencarnatória do obsediado, Entendi. deteriorando o Entendi. espírito até que feneça todo o fluido vital, enfim, a vida daquele. A pessoa vai definhando, né? Tem caso, e você vai, as pessoas vão no médico, fazem consultas, fazem exames com laudos. Tá tudo normal. Não usa nada. Esse é um processo obsessivo ferrenho. Agora, você passa dele para fascinação, que essa coisa, a pessoa dá cambalhotas, gargalha, é como se fosse um bipolar. Uma pessoa com bipolaridade. Tá. E, por fim, tem a possessão em si, que é o estágio mais avançado de todos eles. Ô Lu, o nosso grupo é um grupo muito, vou falar assim, respeitoso, e um grupo que nos dá a oportunidade de expressarmos o que a gente precisa expressar. Eu vou te fazer uma pergunta, assim, talvez qualquer um de vocês consigam me responder. No caso, quando existe um trabalho que é feito no terreiro, né, que tem o pai de santo, que tem as outras entidades, os outros obreiros, né, eu não sei falar sobre Umbanda, sobre o Candomblé, porque eu nunca tive interesse de estudar, respeito muito, acho muito legal, mas o espírito que está agindo em cima do médium, ele exerce a fascinação do médium, né? Para o médium fazer aqueles atos que eles fazem quando eles estão em trabalho. Isso é um tipo de fascinação, Lu? Você está correlacionando a entidade da Umbanda do Candomblé numa mesa mediúnica, pelo que eu entendi. Sim. Sim, em Sim. qualquer área, tanto no terreiro, onde vai ser realizado o trabalho, ou na mesa mediúnica. Quando o médium ele perde não é perder o controle, lá, assim, é e não é. Porque no terreiro eles estão fazendo, né, o que a entidade está coordenando. E eles mudam completamente de feição, de posição, de movimento. E o que eu queria saber se isso é uma fascinação do espírito que está. Mas a fascinação não seria só do jeito mal, uma coisa ruim? Porque às vezes nem sempre sai coisa ruim, né? Mesmo fazendo aquelas caras e bocas, sai coisa boa, né? Não sei. Sim, foi por isso que eu perguntei. Aí? Por favor, seu Dalton. Alto, por favor. Então vamos assim, a grosso modo, tá? A fascinação, a primeira obsessão é aquela que vai te conduzindo devagar, sutilmente, a ter comportamentos ruins. O Luciano dividiu isso muito bem. Então, as coisas não dão certo, e nada que você faz está bom. E é assim, mais ou menos assim, né? Então, você entra num processo de ser obsediado por alguma coisa, com tendência a pensamento, a ideias fixas, e que você não consegue remover aquilo da cabeça, enfim, perturbações naturais, sono. Então, você está sendo obsediado por alguém. Fascinação é quando o espírito lá, aquele que está te influenciando, ele te leva a se apaixonar por uma maçã. E você não gosta de maçã? Não, a maçã é tudo para a tua vida. Você pode dizer, alguém pode dizer que qualquer outra coisa é melhor do que maçã, mas você está fascinado por aquilo, pelas ideias daquele senhor. Vamos correlacionar o trabalho na mesa mediúnica com a possessão. Tá. Para você ter uma ideia. Tá. Existe algum tipo de afetação do espírito que seria como se fosse... ele abre seu canal sensorial e vai te passando as ideias, vai te passando um campo de ideia, e o médium vai, através daquilo ali... Absorvendo.
estou vendo, e às vezes até toma os trejeitos. Não, preto velho, se é um pitu, se é um... enfim, o espírito, o médico, ele vai tendo os trejeitos daquele médico. Então, ele está num processo, não é obsessão, de canal aberto para receber as informações. Uma mesa mediúnica, trabalho mediúnico. Tá. Agora, há trabalhos mediúnicos que é possessão. O espírito se apodera do corpo do médico, anula o intelecto do médico totalmente. E ele tem permissão para fazer isso? Tem permissão. Tem permissão? Tem permissão. Mesmo se for um espírito de baixo calão total, assim, não. Aí eu estou falando de um espírito que trabalha mediunicamente ali naquela casa, direitinho e tal. Pode ser trabalha também. No auxílio, né? Porque eu estou entendendo. Eu estou entendendo pelas duas vertentes. Tá, então vamos falar numa mesa, uma possessão diabólica, vamos chamar assim, que o Luciano muito bem na condição disso, deu um paralelo, né, que aquele filme do Exorcista, aonde uma entidade trevosa começa com uma obsessão leve e daqui a pouco era uma possessão. Anulou praticamente o intelecto da pessoa e ele tomou conta do corpo e era ele quem falava, ele tinha as atitudes e tal. Uma mesa mediúnica também. A média, e é raríssimo isso. Os meninos aí podem corrigir, se for o caso. Fiquem à vontade aí, Zé, Helena, todo mundo aí que conhece mais dessa história. É raríssimo, mas me parece que são 2% só de casos onde o médium tem esse compromisso com a mediunidade e ele é anulado, ele fica anestesiado, ele não compartilha daquilo ali, ele só empresta o corpo dele. Ele nem lembra o que ele fez. Não, nada, ele não lembra. Já passei por esses problemas aí, tá? Falando por experiência também. De não lembrar nada, nem tempo, nem espaço, nem coisa nenhuma. O outro toma conta, anula ele e faz todo o trabalho que tem que ser feito, independente da lembrança, da memória, de qualquer coisa dele. Então, isso se chama possessão. Toma conta do corpo, entendeu? Agora, o mal também pode fazer isso. O mal? Pode também. Tá? Quando eu perguntei mais no intuito de saber sobre o mal. Mas aí é uma outra história, é uma outra coisa. Tá? Não é um trabalho mediúnico, é uma outra história. Tá bom. Obrigada, Sodal. Ajuda aí. Também, depois aí no fato. É contigo mesmo, Marco. Manda aí. Bom, é uma filigranazinha que eu queria colocar que a fascinação, né, já diz o nome, exerce um fascínio. Então, a fascinação geralmente está ligada ao orgulho do médium, à vaidade do médium, tá? Então, leva aquele médium a exercer esse negócio que o Dalton falou, a achar que a maçã é a melhor fruta do mundo. Ela pode estar podre, mas ele vai achar que é a melhor. O médium fascinado pode ter todo mundo na casa espírita ou na família querendo mostrar que ele está errado com a coisa escrita, com o evangelho, nem que o espírito outro venha para falar a verdade. Ele não aceita, porque ele só aceita o que o espírito fascinador está fazendo para ele. Só isso. Ele só aceita os que os espíritos fazem. São os meus amigos espirituais. É o meu mentor. O mentor pode estar dizendo para ele fazer a maior besteira do mundo. Ele acredita aquilo como aquilo é a maior verdade. Já a possessão, não. Está lá no livro dos espíritos. O camarada possesso, que toda vez que ele via uma moça, ele se abaixava e fazia uma declaração de amor. Ele sabia que aquilo não era o que ele queria fazer, mas ele não tinha força para resistir o espírito e fazia assim mesmo. Então, na possessão, às vezes se tem esse tipo de consciência de que se está fazendo uma coisa errada, que não devia fazer, mas se não tem força, é entregue. E a possessão cabe, como já foi dito aí, as duas maneiras. A possessão ela pode ser negativa, do mal, mas também pode ser uma possessão positiva. Um espírito superior pega, anula aquele médium para poder fazer um trabalho que, com a interferência do médium, não poderia ser feito. Então, ele vai lá e faz. Então, a possessão tem esse esquema. Se eu não me engano, isso está explicado na Revista Espírita,
alguma de, acho que de 1958, eu não sei qual é o mês, mas Kardec fala sobre essa coisa, tá? Da possessão. Ô, Marco, então, só para esclarecer a minha dúvida aqui, que já foi assim, metade sanada, no caso, a permissão, tanto da fascinação, da obsessão e da possessão, a pessoa que está sofrendo qualquer um desses sentimentos, ela está com o canal aberto para que isso aconteça, né? Porque Veja uma bem, pessoa... a Posso possessão... falar um negócio ali? Todas eles são obsessões. Todas eles são obsessões. É obsessão simples, fascinação e possessão. Todas elas são obsessões. A única diferença que tem é que a possessão, você pode ter uma possessão pelo espírito superior, que aí já não vai se enquadrar como obsessão. Agora, se você é obsediado, obviamente você tem um canal aberto para aquilo e você se permitiu aquilo. A pessoa tem aquela mediunidade, ou tem um compromisso, ou não tem um compromisso, mas é uma pessoa que tem uma antena lá potente, né, como médium, e não se cuida, não tem o devido cuidado, e atrai e acaba cedendo aquilo. A fascinação também vai por esse mesmo caminho, e você se ilude que aquilo é uma verdade. A fascinação ela começa com uma obsessão simples, se não me engano, o Dalton falou isso. Aí o cara senta lá na mesa mediúnica, aí começa a dar uma comunicação bonita, aí os outros médios da casa, o pessoal da casa, poxa, cara, ele tem um bom trabalho, não sei o que, o cara vai se enchendo, ele vai inflando, a vaidade. Aí daqui a pouco, tudo é o meu mentor, tudo é a minha equipe de mentores, o melhor sou eu e acabou o resto. Aí ele está perdido, aí ele está fascinado. Entendeu? É por aí. Obrigada, Marco. Eunap quer falar. Eu acho que ele saiu. Cadê o Eunap? Saiu, tá voltando. Tá voltando. Tá voltando. Ele quer falar. Não fui eu que derrubei, não, hein? Não, mas, gente, muito obrigada. Vocês me ajudaram muito a entender. Agora, tem um aspecto, Camila, você está colocando, e todos esclareceram muito bem, é a questão do trabalho mediúnico. Agora, essas influências também ocorrem fora da casa mediúnica, que é muito mais sério. Que é muito mais sério. Porque muitas das vezes, aliás, quase sempre, em todos os casos, o obsediado, o perseguido, não sabe, porque não conhece os processos, e muitas das vezes também pode até dar cabo da vida dele. E aí o que acontece quando desencarna é regimentado para aquela falange. Ele é induzido ao suicídio. Os sanatórios estão cheios. Teoricamente, isso? Sim. Até hoje. O que, seu Dalton? Os sanatórios estão cheios de médicos. Os sanatórios, né? Sim. Gente, vocês assistiram aquela série, né, do Freud, que estava no Netflix, né? Eu achei aquela série fenomenal. Vocês não viram Freud no Netflix? Olha, vale super a pena. Vale super a pena. É tenso. Gente, é maravilhoso. Impressionante. Envolve muita mediunidade, muita. Todos os pacientes são médiuns. Não são doentes, são médiuns. Sim, e ele tem assim, ele tem uma preferência por uma das pacientes dele, que chegaram a internar a garota, né, no hospício e tudo mais. E eu não vou contar não, porque se eu contar vai perder a graça. Eu só sei que foi uma das séries que eu mais gostei de ver. Ela envolve história, mediunidade, demais. É na cara do gol, assim, a mediunidade. E é impressionante como que aparece. Né? É explícito ao mesmo tempo, não deixa é? Deixa eu só fazer uma colocação aqui rapidinho para vocês. Só uma coisa, eu estava igual a Raquel também, caindo o tempo todo. Caiu de novo. Pronto. Caiu. Ele fez só as coisas aqui para vocês rapidinho. Vocês estão me escutando bem? Agora sim. Bem. Então, ótimo. Agora não. Deixa eu pensar. Fecha a tua câmera, rapaz. Fecha a câmera. Isso. E agora, melhorou? Alto e claro. Melhorou? Melhorou. Eu acho que a minha imagem está feia, né? Tem que ficar mais bonito para ver se melhora a minha voz.
Olha só, deixa eu só colocar um negócio para vocês. Engraçado é que nós temos basicamente, dois grandes tipos de processo obsessivo e suas profundidades, né? Dois grandes tipos. O primeiro tipo é aquele que o indivíduo já reencarna e desde pequeno, né, já traz consigo, né, grandes energias negativas com espíritos já de vingança, de ódio, com perturbação, né? E ele cresce desta forma. Existe outro processo em que o espírito nasce, reencarna, né, até um pouco escondido, enfim, de tal forma que não consegue captar essas energias, esses outros espíritos obsessores, e ele cresce. E quando ele começa a crescer com pensamentos negativos, com influências de pensamentos ruins, com os atos ruins, né, ele começa a atrair para si obsessores, né? Obsessores que podem ser esses obsessores podem ser de dois grandes tipos. Ou obsessores de semelhantes, porque pensam igual a ele, nutrem valores igual aos deles, ou obsessores antigos, que né, o encontrando e começam a obsediar de forma mais profunda. Tudo bem? Então, dividindo, são dois grandes grupos. Como é que eu resolvo essa questão de obsessão? Né? Só uma única forma, que é o tratamento interno de valores. Ou a pessoa reencarnando, ou já com o obsessor, assim que reencarna, ou desenvolvendo essa atração no decorrer da existência dele, dessa encarnação, só existe praticamente uma única forma de dissolver esse processo de obsessão. É a reforma íntima e de caráter. Obviamente que isso pode não acontecer numa encarnação apenas, né? Isso pode se desenvolver em várias encarnações, mas o processo sempre é o mesmo: reforma de caráter, de valores, para não sintonizar mais com aqueles espíritos obsessores, certo? Isso é um ponto. E outra coisa que eu gostaria de comentar também é o seguinte: você tem aqui no Brasil um emaranhado de religiões que trabalham com processos mediúnicos, não apenas o espiritismo. Nós temos a Umbanda, nós temos a Quimbanda, nós temos o Traçado, nós temos o Candomblé, nós temos uma variedade enorme de religiões que trabalham explicitamente com o processo mediúnico. Então, vamos lá. Algumas desses espíritos que trabalham com esses médiuns são realmente espíritos inferiores e que, por semelhança de médium, se acoplam ao aparelho mediúnico e fazem as suas atividades normalmente, né? Mas não necessariamente estão apenas na Umbanda, na Quimbanda, traçado. Tem muito médio, porque senão eu vou começar a dizer que só espíritos, só religião A, B, C, D, eu tenho esse tipo de processo. Não. Tem muito padre que faz isso, tem muito bispo, pastores da igreja evangélica que fazem isso, porque são afinidades de espíritos para fazer seus maquiavélicos, para fazer sua maldade. Né? Não é apenas Umbanda, Quimbanda, Candomblé, todo mundo está no meio, é todo mundo dentro do pacote. Né? Infelizmente, é a semelhança de caráter, né? De valores internos e morais, que vão fazer com que pastores, por exemplo, enriqueçam absurdamente através de dízimo de fiéis, ou então, pessoas dentro de centro espírita que fazem palestras magneticamente com cunho nas entrelinhas de coisas não muito boas, ou então tem terreiros de Umbanda, de Candomblé, que fazem maldades ou que fazem coisas como feitiços para amarração e tudo mais. Esses feitiços, eles podem pegar de animal. Tá travando de novo, Eunápio. Cortou, Eunápio. Cortou. Nada. Escreve no chat, Eunápio, a gente responde, a gente comenta aqui. Escreve o que você tá falando, tá pensando aí no chat. Nada.
Isso está parecendo uma transcomunicação instrumental. Tem um espírito tentando falar através da internet. Tem que decodificar. Tem um médico psicofônico aí na sala? Só sobre isso que o Leonardo falou, que ele falou dos dois grupos de obsessores, né? Aquele por afinidade e aquele que vem com uma cobrança antiga. É só para fazer um adendo. Que normalmente esse que vem com a cobrança antiga, seja de quando você já nasce com ele, ou aquele que te encontrou já na idade mais adolescente, esse é aquele que quer te destruir. Que quer Tira ela por direito. O outro, por afinidade, muitas vezes é o que a Ernesto Guimarães fala, ele até te preserva, porque ele quer desfrutar do seu malvício, do seu hábito que ele tem também. É aquele cara que quer te manter na bebida porque ele quer usufruir daquele eflúvio junto com você. Ele não quer perder o hospedeiro. Não quer perder o hospedeiro. Ele quer o hospedeiro, isso. Ele não quer que o cara desencarne, ele não quer perturbação. Ele quer manter o cara ali o máximo de tempo possível, porque dá trabalho ele sair daquele cara e procurar outro. Sim. Veja uma palestra da Leste que ela fala sobre isso. Bem pontuado, perfeito. É um assunto muito vasto, né? Não dá para resolver em 2, 3 palestras. Não, é verdade, Dalton. Agora, eu gostaria de pedir a vocês só um minutinho, porque nós temos uma companheira nova. Ah, que pena, ela saiu da sala. É a Tequinha. A Tequinha é Teca, é amiga da Josi. E ela estava entrando na nossa aula pela primeira vez. E ela saiu, né, Josi? Depois você dá um nosso abraço para ela e as nossas bem-vindas, naturalmente, do grupo Alegria de Florescer para a Teca. É uma pena que ela saiu. Talvez por algum compromisso, né? Combinado? Na próxima ocasião... Não, era para você mesmo, que a Teca estava na sala, mas ela saiu. Depois você dá um abraço nela. Oi, desculpe, Dalton. O Leonardo está falando que vai fazer um áudio e vai colocar no grupo, porque ele não está conseguindo se manifestar. Tá bom? Tá faltando pressa aí, para essa reunião mediúnica funcionar. Pois é. Se manifestar em reunião mediúnica é falta de pressa mesmo. Só. Ó, ele está ali. Vai, Leonardo, tenta. Leonardo. Está congelando. O Dalton também quer falar, hein, Luciano? Não, numa ocasião mais próxima, eu vou... Transcomunicação experimental. Eu vou gravar aqui. Está gravando, depois a gente traduz. A gente usa gravação reversa. Gravação reversa a gente tem tudinho. Olha lá. Muito bom. Olha, essa equipe de médium não está com nada, hein? Eunápio, você não está orando com fé para a Santa Conexão. Você recomenda a Raquel, mas você mesmo não está orando a Santa Conexão. Oi, gente, eu estou passando mal de rir, sério. Não é disso. Se o som ficou gravado, realmente ele vai ter que ouvir isso, gente. Eu gostei muito do Celeno fazendo tu. Aí ele escreve no chat, até onde vocês escutaram. Eu falei para o Marcos, escreve para ele. Você vai escrever o quê? Tu. Luciano, o Dalton continua querendo falar, hein? Eu me lembrei de um detalhe. Não, eu lembrei de um detalhe aqui, muito importante do trabalho nosso. Ele vai para o YouTube, e são coisas que não poderão. No YouTube. Você fala depois, Dalton. Depois que dá. Pois é, numa da. Hoje a gente vai meu Deus do céu. Tem um espírito tentando se comunicar de novo. Romarisa, a senhora é médica psicofônica. Por favor, pode incorporar. A gente vai ter que encerrar, né? Que já vai dar 18 horas daqui a pouco. Não, eu estou perguntando. Não, a gente está com 1h25 de estudo. Não, eu estou perguntando. Hoje vai até às 18? Tem o Marcos. Marcos e Cris e Fátima também estão distantes da gente, né? Por conta do horário. Não, sim, só perguntando. Vai até às 18? Não, né? Não, 17h30, 17h40, nós podemos ir sim. Não, a gente Posso falar uma coisinha rapidinho? Posso falar uma coisinha rapidinho? Pode. Luciano, você está preocupado com o de horário? Eu estava assim, antes da reunião eu estava carregado, eu trabalhei pra caramba hoje, trabalhei até meia hora antes da reunião, você correndo para tomar banho, a Cris, Marcos, vamos lá. Eu estava assim, cansado, com dor de cabeça, eu estou me sentindo leve e feliz.
É incrível. Ah, já sei o que aconteceu. Já sei. O irmãozinho que estava na sua ambiência passou o Eunápio. Cansou ele. Cansou. E ele não conseguiu passar a comunicação. Então, por isso que o Leonardo está falando de alemão, né? Entendi tudo. É mesmo. Tanto que até caiu, coitado. Du em alemão é você. Então ele está lá, você. Mas acho que a gente podia fazer o seguinte, o Dalton, ele queria comentar algo, né? Sim. Não, vamos fazer assim, Marcos. Numa outra ocasião, eu vou tentar alinhavar a história. Não, senhor Dalton, não deixa para amanhã o que o senhor pode fazer hoje. Então, vamos fazer o seguinte, olha a intimada que eu tomei hoje do Zé Luiz. Olha só, vamos pedir alguém que esteja com vontade de fazer a prece final, que nós estamos antecipando a hora do recreio, que essa hora ela precede, né? Depois dos nossos estudos, a gente está antecipando a hora, mas é bom, irreverência é muito bom. Toda vez que a gente ri, gente, a gente amplifica a nossa aura. E o conteúdo aplicado, ele penetra com mais facilidade no nosso inconsciente. Isso aí é neurolinguística. Mas vamos lá. Sônia, você pode fazer a prece, por favor, querida? Isso, abre seu microfone, por favor. Obrigado. Agora, fechando nossos olhos, mentalizar uma grande luz sobre nós, que deposita todo o saber, todo o bom senso, todo o amor, toda a confraternização, humildade, e vai se espalhando dentro de nós, vai se fortificando e vai nos fazendo cada vez mais amáveis, gentis conosco e com os demais. Agradeço, meu bom Jesus, por esses ensinamentos, que são os seus próprios ensinamentos, que estão vindo pelas bocas e ouvidos de tantas pessoas que querem fazer o bem, que estão nesse grupo ou não, mas que estão com o mesmo intuito de crescer, de fazer o outro crescer, porque nunca devemos pensar em crescer sozinhos, seria egoísmo. E o Senhor nunca foi egoísta, sempre pensou em nós em primeiro lugar até. Agradeço, meu bom Jesus, meu amigo constante, que a todo momento me diz, e diz para todos nós, vá adiante, confie, siga o caminho do bem, pise firme, que a terra é forte. Louvado seja Jesus, nosso Mestre, que em todos os momentos, difíceis ou não, está presente na nossa vida. É só abrirmos os nossos corações e deixar entrar essa luz, essa bondade que nos ilumina e que nos faz tão bem. Obrigado, meu bom Jesus. Obrigado, obrigado por tudo e por todos. Esteja conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Obrigado pela bonita prece.